Hazá Ilaá, Boker Tov, bom dia a todos. Pessoas ou mulas? Bom, nós sempre falamos, o tempo todo nós falamos sobre isso. Escrevemos, postamos, que os sábios nos ensinaram, que os Rahamim nos ensinaram, que é proibido mencionar um verso das Escrituras Sagradas, das Ketuvei HaKodeshim, da Torá, sem abrir o seu mistério. É proibido, por quê? Porque gera confusão e perplexidade. Isso apenas fortalece a religião, não produz nenhum clareamento, nenhum esclarecimento e não nos conecta com o sagrado e nem com as nossas almas. Então, toda vez que um verso da Torá é mencionado, o seu mistério precisa ser aberto. O Terrilim 32, versículo 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem compreensão, que são guiados, por arreios. O que significa isso? A palavra para mula, naquele verso ali, é pered, P-E-D, pered. É uma palavra escrita com defeito. Por quê? Porque falta nela, ela carece da letra hebraica samer, que é o S aqui na nossa língua. E a letra hebraica samer é a inicial da palavra sod, que se refere aos mistérios ocultos da Torá, aos segredos, ao Zohar sagrado. Então, quando nós negligenciamos o estudo da Kabbalah, nós somos comparados com pessoas que caminham sobre uma mula. Isso é o que está escrito no Zohar. O Zohar fala isso, que as pessoas que negligenciam o estudo da Kabbalah, o estudo do Zohar, o estudo dos segredos da Torá, eles são comparados com pessoas que caminham sobre uma mula, porque eles caminham apenas sobre a superfície do campo de trigo, se alimentando do debulho, e não dos segredos da Torá. Então, quando nós estudamos os segredos da Torá, nós puxamos a letra Samer e agregamos ela à palavra Pered, e agora ela se soletra Sefarad, se soletra Pardes. Pardes, contém as 4 letras que são as iniciais dos 4 métodos de estudo da Torá, que é o Pishat, o Remez, o Derash e o Sod, que é literal, metáforas, alusões, o estudo e os segredos. Mas o Talmud também diz que é proibido começar o estudo da Torá pelo literal, pelo Pishat. Tem que começar o estudo da Torá pelo Sod, pelos segredos. Então, nós movemos a letra Samer, já que começamos o estudo da Torá pelo Sod, para o início da palavra Pardes. E agora ela se soletra Sefarad. Quem são os Sefaradim? São aqueles que estudam os segredos da Torá primeiro. Os mistérios ocultos, eles são chamados Sefarad. Não importa se ele é Sefarad ou se ele é Askenazi. Ambos, se um Askenazi estuda primeiro os segredos da Torá, ele é chamado Sefarad. Então todos aqueles que estudam os segredos da Torá primeiro são chamados Sefaradim. Isso também é um segredo, daquele verso que diz: terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Qual é o segredo desse verso, disso tudo, Terra é o literal da Torá, o leite são as metáforas e alusões. O mel é o estudo, porque torna tudo doce o estudo, E vocês devem lembrar que quando os israelitas chegaram na Terra Prometida, eles entraram lá, e vieram trazendo um cacho de uva enorme com 2 pessoas carregando. Qual é o segredo disso? Aquilo são os mistérios da Torá. Então, veja, a terra é o literal, o leite são as metáforas e alusões, o mel é o estudo e o vinho são os segredos. A palavra para vinho em hebraico é yain, cuja gematria, o valor numérico, cabalístico é 70, que é o mesmo da palavra sod, que é mistério. Então, o vinho sempre alude aos mistérios da Torá, e é por isso que está escrito também: o vinho abre mistérios, o vinho abre segredos. Então, primeiro nós temos que estudar os mistérios. Por isso é proibido mencionar um verso da Torá sem abrir os seus segredos, só gera confusão. Mas o que você tem?
né? Por exemplo, esses grupos de estudo que populam Facebook adentro, né? Um bando de gente querendo aparecer como se soubesse alguma coisa sobre Torá e começa a colocar versos literais e fazer interpretações sem usar as ferramentas que Moisés, nosso mestre, nos ensinou. Existem ferramentas específicas para poder puxarmos para fora dos pesuquim, dos versos da Torá, os seus mistérios. Não é de qualquer forma, não é pela consciência de Edom, porque a maioria das pessoas que vêm, eles vêm pela consciência de Edom, né, que é o cristianismo, né, e acham, né, que essas interpretações são as interpretações verdadeiras. É tudo mentira, é tudo falso. Tudo que vem de Edom é falso. Então nós temos que rejeitar Edom. Toda a consciência de Edom precisa ser rejeitada. Então uma pessoa para ensinar Torá, uma pessoa para ensinar Kabbalah, primeiro precisa aprender, né, pelas ferramentas corretas. Depois precisa ter permissão dos céus para poder ensinar Torá e Kabbalah. E como é que se recebe permissão dos céus? Né? Geralmente, quando uma pessoa na geração recebeu permissão para ensinar Torá e Kabbalah, um tzadik nestar, um justo escondido, a alma de um dos Rahamim, de um dos sábios, vem e revela para ele o mistério do Jardim do Éden. Isso é como uma semirá, é como uma outorga rabínica para que ele possa estar apto e tenha recebido permissão dos céus para ensinar Torá e Kabbalah. Mas hoje o que você tem? O cara faz uma aula de 8 semanas de Kabbalah e vira cabalista. Não é desse jeito. Isso é só o ego da pessoa. E o ego é o Satã. Tá? E o Satã é o príncipe, né, que governa Edom. Então, veja, as coisas não são assim. Tá certo? Então nós precisamos primeiro receber permissão dos céus para depois ensinar, né? E volto a dizer, é proibido mencionar um passuque, um versículo da Torá, sem abrir o seu mistério. Tá? Essa foi, então, a nossa Lotus do dia, né? Eu espero que todos vocês sejam abençoados, recebam muitas bênçãos do Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele, né? Hazá, Ilaá, vida longa e próspera a todos nós.